Agora eu vou procurar conectar você, Anderson. De volta, Ariano. Jair, sejam todos bem-vindos de volta. Vamos ver se agora vai dar certo. Se não der certo, a gente vai só escutar, Anderson. Melhor do que perder tudo. Paz em Cristo, Jair, para todos nós. Acho que a internet de Anderson deu uma desaparecida agora. Nós não vamos perder a palestra de Anderson hoje de jeito nenhum. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. E aí? Agora sim. Agora Tá deu me vendo? bacana. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Tô sim. Tô te vendo e tô te ouvindo perfeito. É. Tô ouvindo, tô sim. Aleluia, graças a Deus. Meu irmão, muito obrigado, antes de tudo, viu, pela sua aceitação em fazer essa palestra para a gente hoje. Certo. Há muito tempo que eu já esperava, já tinha feito o convite a você, e graças a Deus deu Certo. certo. Teremos outras Então, oportunidades também. sem muita conversa, eu vou fazer a prece e já passar para você. Certo. Você vai fazer a prece final, a prece inicial ou sou eu? Eu faço a prece inicial, aí quando você for terminando a palestra, você já anda terminando com Tudo a bem. prece Tá me também. ouvindo e me vendo bem. Ô, Tá certo. Não pode começar. pessoal, quem desejar fechar os olhos, fica à vontade. E quem desejar também colocar um copo com água em frente ao celular durante toda a palestra de Anderson, seria muito bom para a gente tomar água fluidificada. Senhor Jesus, Mestre querido, neste momento de recolhimento interior, nós te rogamos, Senhor, a tua bênção de paz, de saúde do corpo e da alma. Obrigado, Jesus, pela tua presença em nossos corações, em nossos lares. Obrigado, Jesus, pela tua companhia. Obrigado por confiar em nós, seus pequenos irmãos, em caminhada. Obrigado, Deus, Pai de infinita bondade, Senhor da vida, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Obrigado, Deus, por esta oportunidade
de ouvir ensinamentos na noite de hoje tão importante para a nossa vida. Iremos ficar atentos para que a gente possa absorver tudo que o nosso irmão Anderson trará para a gente na noite de hoje. Muito obrigado, Deus, pelos órgãos perfeitos que temos, pela audição, por tudo em si. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores, amigos espirituais, de todas as casas espíritas, do sertão, do alto sertão, de toda a erraticidade, de toda a espiritualidade. Que a paz esteja em nossos corações e que os nossos irmãos, amigos espirituais, inspirem o nosso irmão Anderson para que suas palavras saiam coroadas de luz para todos nós. Graças a Deus. O Marcos, você continua me vendo e me ouvindo bem? Sim, ouvindo perfeitamente. Agora tem um pouquinho embaçado, Entendi. acho que deve ser a E internet. os demais, as pessoas que estão em casa, Volúcia, Carla Kelliane, Eliane, vocês estão me ouvindo bem? Por favor, dê o feedback aí para nós começarmos. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Tudo bom, Volúcia? Lúcia Martins, você está me vendo e me ouvindo bem? Está me ouvindo, Murielle? Bem também ou está com algum embaçamento na câmera? Muito bem. Então vamos começar, Marcos. Fica à vontade, meu irmão. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer e uma felicidade muito grande estar voltando ao núcleo espírita de Pombal. E tão logo passe essa questão da pandemia, eu quero ir abraçá-los pessoalmente, quero ir vê-los, matar a saudade de todo mundo daí e nos confraternizar, tudo bem? Você sabe como é o nosso sertão, dá uma chuva, a internet cai, né? A gente não pode contar muito com a tecnologia, porque a tecnologia, ela, por vezes, nos deixa na mão, principalmente no período chuvoso. Mas vamos aqui levando a nossa conversa da melhor maneira possível. Muito bem, Eliane, vai sim. Olha só, a mediunidade, ela se divide do ponto de vista do fenômeno, do ponto de vista da aptidão do médium, em mediunidade de efeitos intelectuais e mediunidade de efeitos físicos. Na mediunidade de efeitos intelectuais, a informação passa por dentro da cabeça do médium. É interpretada pelo cérebro do médium e se exterioriza. São exemplos da mediunidade de efeitos intelectuais a psicofonia, o ato de falar sobre a influência do espírito. Temos a psicografia, que é o ato de escrever na influência espiritual. Temos a mediunidade de pictografia, onde o médium vai pintar de acordo com as imagens que o espírito lhe passa na mente. Essas são mediunidades de efeitos intelectuais. E temos, do ponto de vista do fenômeno, a mediunidade de efeitos físicos. Na mediunidade de efeitos físicos, o médium libera uma substância chamada plasma, que ao se exteriorizar, recebe o nome de ectoplasma. Ecto significa fora, significa meio externo, e plasma é essa energia doada pelos médiuns. Nós temos diversos casos de mediunidade de efeitos físicos, Marcos, Emília, Eduarda. Temos, por exemplo, a pneumatografia, que é a escrita direta, ou seja,
deixa-se o papel e o lápis e as letras simplesmente acontecem. Temos a pneumatofonia, que é a voz direta. A voz do Espírito se faz audível, a quem estiver presente. Temos a materialização espiritual. Um dos médiuns mais famosos nesse meio foi o nosso querido Peixotinho. E temos tantas outras mediunidades que se caracterizam como mediunidade de efeito físico. Uma das mais recentes, que surgiu após haver esse boom de eletrônicos, de celulares e de computadores, é a transcomunicação instrumental, onde o espírito se materializa através de fotos, de vídeos, de instrumentos musicais. Ocorreu um caso muito interessante com Francisco Cândido Xavier, um ano antes dele desencarnar, que ele recebeu a presença de Emmanuel e de Maria João de Deus, e esses fenômenos foram captados por uma câmera da televisão mineira que pegou exatamente o momento em que os dois estavam pela janela de Chico Xavier. Então, do ponto de vista do fenômeno, a mediunidade ela se caracteriza em mediunidades físicos e em mediunidades intelectuais. Do ponto de vista moral do médium, do ponto de vista da evolução do médium, a mediunidade, Marcos, ela se divide, Nilzete, em mediunidade tarefa, que são aquelas presentes nos médiuns que estão pagando contas de vidas passadas. São as mediunidades provacionais. São as mediunidades onde o médium está quitando os débitos de vida passada. E a mediunidade missionária, que é a mediunidade tarefa. Nessa mediunidade missionária, o médium ele já não tem débitos em relação às leis de causa e efeito. Ele exerce a sua mediunidade como exemplo para os demais médiuns e também como auxílio à evolução da humanidade. A exemplo dessa mediunidade missionária, nós temos o caso de Francisco Cândido Xavier, ou de Francisco de Assis. São médiuns que já não tinham mais nada o que espiar. São médiuns que já haviam modificado a sua ambiência moral. E temos também um caso muito interessante. Janaína, está me ouvindo bem? Ladijana, está me ouvindo bem? Dê um feedback aí para que eu possa continuar. Gostaria da resposta de vocês. Está, Carlinha? Está me ouvindo bem? Camila Moniel, está me ouvindo bem? Muito bem. E temos também um caso muito interessante de mediunidade obsessa, que nos é trazido do Dr. José Fernando. E essa mediunidade obsessa são daqueles médiuns que têm tantos débitos, mas tanto débito, que ele vem com a mediunidade, mas ele vem com essa mediunidade vinculada à obsessão. E ele vai viver uma mediunidade onde ele é vítima dos perseguidos espirituais. Onde ele é vítima dessa perseguição. Dificilmente esse médium terá condições de exercer uma mediunidade tranquila, porque ele é vítima dos obsessores. Então, do ponto de vista moral, nós temos a mediunidade tarefa, a mediunidade missionária e a mediunidade obsessa, que é a mediunidade obsessiva, como nos é trazida pelo querido irmão do Juazeiro do Norte,
Dr. José Fernandes. Muitas pessoas acham que a mediunidade ela foi originada, ela foi criada por Allan Kardec, pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Mas Allan Kardec foi o cientista que aplicou a metodologia à mediunidade, que estudou os aspectos científicos da mediunidade, ciências das irmãs Fox dos Estados Unidos, das jovens médias que o auxiliavam na reunião mediúnica, de estudiosos da casa da senhora Plenemeizum, dos fenômenos da mesa girante, onde as mesas pareciam responder às perguntas mentais dos participantes. Allan Kardec, ele veio cunhar, ele veio dar o nome médium àquele que servia de intermediário, àquele que estava entre o mundo material e o mundo espiritual. Kardec, ele veio classificar a mediunidade em todos os seus aspectos científicos. Mas Kardec não criou a mediunidade. A mediunidade, ela está presente no organismo humano desde as eras primevas, desde o início dos tempos. A mediunidade, ela faz parte da nossa evolução orgânica. Ela faz parte da nossa evolução espiritual. E Kardec não criou a mediunidade. Outro erro é nós acreditarmos que Jesus criou a mediunidade. Não, porque a mediunidade veio antes de Jesus. A mediunidade, ela já vem desde os organismos unicelulares, desde os animais, em toda a sua evolução, até chegar à criatura humana. Por exemplo, a mediunidade, ela já estava presente no hinduísmo. Ela estava presente na comunidade egípcia, estava presente nos chineses, nos astecas, de forma muito exuberante. Nós tínhamos, na Grécia, por exemplo, os oráculos. Tem até um oráculo muito famoso chamado Oráculo de Delfos. Ou seja, as pessoas consultavam esses oráculos. Nós tínhamos na comunidade egípcia os iniciados, que eram chamados de pitons, os homens, e as pitonisas, as mulheres. Ou seja, eram indivíduos que trabalhavam com os estímulos da mediunidade. Na comunidade romana, nós tínhamos também grandes influências dos deuses em relação às populações. E quem eram esses deuses? Os espíritos. Os espíritos que tinham a possibilidade de interagir com a matéria. Se observarmos o Velho Testamento, veremos que o profeta Isaías, Elias, José do Egito, o próprio Moisés, todos estes eram médiuns exuberantes que trabalhavam com a mediunidade, trazendo as revelações primeiras que eram precursoras da vida de Jesus. E aí você me propõe o tema: mediunidade com Jesus e mediunidade sem Jesus. Qual a diferença? Apesar de Jesus não ser o inventor da mediunidade, apesar de Jesus não ter criado a mediunidade, Jesus, ele trouxe uma contribuição imensa para o médium. Por quê? Porque nós veremos que quando a mediunidade é trabalhada dentro dos aspectos da mensagem de Jesus, ela expande a possibilidade de ajuda. Ela torna
torna-se muito mais palpável do ponto de vista da caridade. A mediunidade, ela não é do espiritismo, porque nós temos mediunidade nas diversas religiões. A mediunidade, ela não é do cristianismo, porque nós vamos ver outras culturas que não são cristãs falando sobre mediunidade, mas quando um médium entende a mensagem de Jesus, ele trabalha caritativamente de forma mais eficaz, de forma mais correta. Tanto é que a terceira revelação, que é o Espiritismo, ressuscitou, reviveu a mensagem de Jesus. E nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo que homem de bem vem antes de bons espíritas. Porque para ser um bom espírita, necessário se faz ser um homem de bem. E eu poderia acrescentar aí o terceiro elemento. Para ser um bom médium, necessário é ser um bom espírita. E para ser um bom espírita, necessário é ser um homem de bem. Está me ouvindo bem, Marcos? Estou ouvindo perfeitamente. Só a imagem que está um Mas pouco está me embaçada. ouvindo, né? Perfeito, Pronto. ouvindo perfeito. Então, veja só. Esqueçam um pouquinho a imagem e se atenham na minha voz, conforme eram os programas de rádio antigamente. Para ser um bom médium, necessário é ser um bom espírita. E para ser um bom espírita, necessário é ser um homem de bem. Além disso, para ser um homem de bem, necessário é ser um bom cristão. Jesus dá o roteiro moral para que nós alcancemos essa perfeição. Você pode muito bem, sem Jesus, alcançar mas sem de Jesus, a mensagem de amor, a mensagem de caridade, de fraternidade, de união, do dai de graça o que de graça recebeste, você não chega a lugar nenhum. Nem como um homem de bem, nem como um bom espírita e nem como um bom médium. Anderson, Rui Cantinzani, você poderia dessa peculiaridade da mensagem de Jesus em relação aos médiuns, de como a mensagem de Jesus e a presença de Jesus pode otimizar a mediunidade? Posso lhe dar um exemplo agora. Marcos, me responda por gentileza. Qual é o melhor doutrinador de um espírito perseguidor, de um espírito obsessor, que tem um sentimento de vingança? É o melhor doutrinador desse espírito, na sua opinião? Anderson, eu acredito que sejamos nós próprios. Certo. A gente mudando de atitude. Muito bem, somos nós mesmos. Mas dentro da reunião mediúnica, estando dentro da reunião mediúnica, o pessoal da assistência, o médium, o dialogador, o pessoal da direção, quem desses pode modificar de forma mais ativa o espírito que está com pensamento de vingança, na sua concepção? O guia espiritual, a reunião em reunião si, o guia espiritual. Pois olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós estamos enganados ao pensarmos assim. Sabe quem tem o poder maior de modificar, de fazer aquele espírito compreender e perdoar?
É o médium que interiorizou a mensagem de Jesus. É o médium que aprendeu com Jesus a ser um homem melhor. Sabe por quê, Marcos? Porque do mesmo modo que o médium sente os pensamentos vingativos, odientos do espírito, no momento em que o espírito se acopla ao médium, o médium tem a visão completa daquilo que o espírito sente, o espírito sente o ambiente íntimo no médium. Então, o médium que perdoa, o médium que tem amor no coração, sentimento de caridade, um médium que não guarda ressentimento, um médium que é equilibrado na mensagem do Cristo, ele faz com que tudo isso, através das correntes neurológicas, através da sua psicosfera, invada, ou seja, chegue até a psicosfera do espírito comunicando. Ele é o maior exemplo desse espírito. Ele é o maior exemplo de modificação a ser dado nessa reunião para que esse espírito se torne. Veja só, o espírito que se comunica por meio de um médium desequilibrado, ele dificilmente escuta, interioriza a mensagem que ele está sendo passada. Mas quando o médium é equilibrado e consciente da sua tarefa, ele torna-se um cano limpo, ele torna-se um bom veículo, um bom instrumento para que toda aquela mensagem seja interiorizada no coração daquele espírito perseguidor. Além disso, meus amigos, além disso, Carol, além disso, todos que me escutam nesse momento, quase que em ondas de rádio, né, por causa da imagem. Vocês também não estão perdendo muita coisa com esse embaçamento da imagem, não. Porque eu não sou das imagens mais bonitas. Vendo Marcos, tá bom. Se estiverem vendo Marcos, tá beleza. Só precisa me ouvir. Além disso, o médium que serve com Jesus, que trabalha com Jesus, ele amplia os horizontes da reunião mediúnica. Porque ele passa a atender não apenas dentro da reunião, mas onde quer que esteja. Ele tem boas energias guardadas. Não é que ele vai incorporar no supermercado, não é que ele vai fazer uma psicografia na farmácia, muito menos que vá dialogar com o espírito no trânsito. Não. Mas pelo fato de ele entender Jesus e de Jesus modificar a sua ambiência energética moral, Marcos, qualquer espírito que se aproxime dele é auxiliado. É ajudado. Você quer ler essa observação de Eliane fez aí, ó? Pode repetir, como é? Você quer ler essa observação que Eliane fez e fez mais uma pergunta no final para você. Poderia-se dizer que a mediunidade sem Jesus poderia ser aquele ateu que, mesmo sem saber que é médium, pratica sempre o bem? Sim, porque nem Jesus e nem Kardec disse assim, fora de Jesus não há salvação, ou fora do Espiritismo não há salvação. É um capítulo, Eliane. Fora da é que não há salvação. Então, mesmo você tendo outras crenças, mas fazendo a caridade, é isso que importa. Lembremos também de outra referência, Eliane, que é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano era considerado um homem de má vida, um homem que não tinha uma fé raciocinada. Mesmo assim, ajudou. E Jesus pergunta na parábola, quem destes fez o melhor? E aí eles respondem, com certeza o samaritano. Sim, porque ele deu sem exigir nada em troca, mesmo sendo considerado um homem de uma fé duvidosa, ele exerceu a caridade. Então não importa a crença que você tenha, mas sim
o trabalho que você faz. Então, o médium que compreende a mensagem de Jesus, ele torna-se um posto de atendimento, mesmo fora da reunião mediúnica. O espírito que se aproxima dele e que lhe compartilha os pensamentos vê homem de bem, moral ilibada, retidão de caráter, equilíbrio íntimo. E tudo isso é passado para os espíritos que se aproximam daquele médium, que compartilham da sua ambiência energética. Além disso, Jesus, que previa a terceira revelação, que é o Espiritismo, que já sabia da vinda de Kardec e da terceira revelação em 1857 até 1868, onde Kardec compila o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno. E depois vem o livro Obras Póstumas. Jesus já disse, de antemão, dai de graça o que de graça recebeste. A primeira regra moral do médium não vem com Kardec, vem com Jesus. O médium, ele precisa decorar esta frase e colocá-la no coração como regra basilar. Ou seja, como um pilar fundamental da sua tarefa. Dai de graça o que de graça recebeste. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo hoje muitos médiuns e muitas mediunidades que são vendidas. E nós acreditamos que a mediunidade ela só é vendida, Eliane. Acreditamos que essa mediunidade ela só é vendida quando eu recebo dinheiro em troca dela. Receber dinheiro é errado. Receber dinheiro pelo exercício da mediunidade é algo extremamente desviado do caráter cristão que a mediunidade tem. Mas existem outras formas de se vender a mediunidade que não seja por dinheiro. Por exemplo, o médium que exerce a mediunidade para ser famoso. Para ser reconhecido dentro da casa espírita. O médium que tem o exercício da mediunidade para ter um ganho social. O médium que exerce a sua tarefa para ficar visado e assim ganhar títulos. Tudo isso é barganha com a mediunidade. Tudo isso é troca do exercício mediúnico. É uma capitalização daquilo que deveria ser ofertado de graça. Daquilo que deveria ser colocado única e exclusivamente para a caridade. Então, se nós formos historicamente resgatar as regras da mediunidade, nós vamos ver que, além do estudo orientado por Kardec, dos pensamentos corretos orientados por Kardec, da reunião mediúnica séria, como Kardec traz no Livro dos Médiuns, nós vamos ver que a regra precípua, primeira, basilar, fundamental, foi dada por Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar sobre a mediunidade com Jesus, me vem na mente uma historieta, uma história que eu ouvi de um espírito há muito tempo atrás. O espírito me falou que uma senhora da cidade de São Paulo passou muito tempo para engravidar. Ela teve problemas seríssimos com a gravidez. Perdia as crianças ainda na fase embrionária. As gravidezes dessa mulher desenvolviam-se de forma ectópica. Ou seja, quando o embrião estava apenas na tuba uterina, sofria compressões e assim saía do útero
em forma de hemorragia. Foram 5 gravidezes perdidas, de acordo com o que me contou. Mas, de repente, aos 35, 38 anos de idade, ela engravidou novamente e essa gravidez vingou. Portanto, ela teve um único filho apenas. E esse filho ele foi criado numa verdadeira redoma de ouro. O marido desta senhora, na década de 70, Marcos, era um homem considerado um diplomata. Ele ia para a Europa, ele ia para os Estados Unidos, articular, através do Ministério das Relações Exteriores, com os diversos políticos daquela época do exterior, portanto, e que podiam contribuir com o desenvolvimento industrial do Brasil, que foi muito forte na época da ditadura militar, apesar da ditadura militar ter sido também uma mão de ferro escravizando o povo brasileiro. Esta mulher criou este menino nesta redoma de ouro, lhe dando tudo que ele necessitava e tudo que ele queria, por ser ele o único filho do seu coração. Mas aos 8 anos de idade, este menino começou a apresentar uma mediunidade exuberante. Então, ela foi orientada a procurar psicólogos e psiquiatras que não deram jeito à condição mediúnica do garoto. Ela buscou a casa espírita e um médium muito sério lhe disse: esta criança pode... E esta mediunidade ela vai se desenvolver ainda mais. Eu lhe oriento a evangelizar esse menino, a vinculá-lo à casa espírita, de modo que ele possa trabalhar no bem. Mas você sabe, Marcos, muitas vezes as pessoas são preconceituosas. E esta mulher, que era católica ferrenha, decidiu não seguir os conselhos daquele trabalhador espírita que houvera lhe recebido para o tratamento espiritual. O jovem se desenvolveu e aos 14 anos a mediunidade voltou com tudo. E voltou de uma forma obsessa, ostensiva, que fez com que ele mudasse completamente a sua personalidade, fez com que modificasse absolutamente o seu comportamento. Então esta mãe se desesperou. Viu o filho entrar no mundo da bebida, das drogas, das companhias espirituais e físicas erradas. Viu ele deixar a escola e posteriormente a faculdade, até chegar no terceiro estado da obsessão, que é considerado subjugação ou possessão. Aí sim ela buscou os tratamentos mais avançados para tratar aquilo que os médicos conheciam como esquizofrenia. As medicações eram fortíssimas. Chegou a um ponto de insustentabilidade da vida social deste rapaz e não houve outra solução a não ser enjaulá-lo dentro da própria casa. Inclusive, eu conheço médiuns que estão hoje enjaulados por não escutarem as necessidades de educação mediúnica. Esse rapaz foi enjaulado, mas um dia, que era Semana Santa, essa mulher escuta a cigarra e sai. Era uma senhora pedindo algo para se alimentar. E ela diz: o que você quer? Aí a senhora simplesmente responde: gostaria de algo, estamos na Semana Santa e eu estou com fome. Então eu vou pegar alguma coisa para você se alimentar. A mulher que estava do lado de fora da casa ouviu os gritos do rapaz, com palavras de baixo calão, com ofensas terríveis. E quando a senhora, mulher do diplomata, voltou com 1 quilo de arroz e lhe entregou, a senhora que estava do lado de fora da casa disse: o que acontece ao seu filho? A mulher rica quis fechar a porta entregando o arroz e disse: não é da sua conta, senhora. Eu estou apressada. Então a senhora bateu o pé na porta e disse: eu posso ajudá-la. A senhora
pode me ajudar? De que maneira? Este meu filho é considerado louco. Ele está enjaulado. A senhora pode me ajudar? Mas quem é a senhora? A senhora não é médica, é apenas uma pessoa pedindo alimento para sobreviver. Mas eu posso ajudá-lo. Existe um homem no interior de São Paulo, que ele mora num pé de serra, e ele é um rezador. Filho. A mulher descrente fechou a porta e passou muitos dias sem que ela atendesse aos aconselhamentos da senhora. Mas um dia o desespero era tão grande, era tanto, que ela chamou o seu chofé e foi em busca desse rezador. Encontrou este homem no pé de uma serra, Marcos. Meus amigos, numa casa de pau a pique. Quando ela chegou, ela ficou impressionada com a pobreza. Ela ficou impressionada com a miserabilidade daquele homem. Foi então que ela se aproximou da casa, o chamou, ele vestiu a camisa de algodão, já surrada pelo tempo, e perguntou o que ela queria. Ela disse ao meu filho, que está dentro do carro, tresloucado e amarrado. Traga ele para a minha sala, para a minha casa. Então, a senhora trouxe o filho com a ajuda do chofé e o jovem serpenteava na casa do idoso. Tamanha era a obsessão, se comportava como uma cobra. Ela percebeu que na parede tinha a imagem de um homem e embaixo tinha escrito Bezerra de Menezes. Percebeu também que tinha uma imagem de Jesus. E este homem se ajoelhou perto do jovem, falou ao ele é louco, ele vai nos agredir. Pode impressionantemente. Ao invés de continuar serpenteando, ele se levantou lúcido, perguntando à mãe onde era que estava. Mãe, eu não me lembro de nada. Onde era que eu estava todo esse tempo? A mulher ficou tão impressionada com a reza e com o fato do filho estar lúcido depois de anos, que mandou todos voltarem para o carro. E quando ela se viu só com um homem, disse, eu não tenho como lhe pagar. Trouxe tão somente esse colar de pérolas e de ouro para lhe entregar pelos beneméritos, favores. Mas então a senhora insistiu. Oi, Marcos. Repita o que você falou a partir dos beneméritos, porque a sua voz travou. Os beneméritos favores à minha família. Eu quero que o Senhor aceite este colar. Então ele respondeu, eu não posso aceitá-lo. Eu não posso recebê-lo. Mas eu insisto, aceite. Então ela colocou na camisa do Senhor, do velhinho que amou a vontade do filho querido. Entrou rapidamente no carro, mas aí o velhinho veio correndo e disse, senhora, não destrua em 5 minutos aquilo que eu passei a minha vida inteira para conquistar, que é a caridade, o dai de graça, o que de graça recebeste. Aceitando esse colar, este presente, eu estarei indo contra aquele a quem sirvo, que é Jesus. E o Espírito que me narrou essa história me disse que
ao desencarnar pouco tempo depois, este senhor foi recebido no plano espiritual pelo próprio Adolfo Bezerra de Menezes. Então, o médium que trabalha com Jesus, Marcos, ele pode até passar toda penúria na matéria, mas o salário dele já está garantido no céu. O que trabalha com Jesus, não só o médium, mas o trabalhador de maneira geral, ele tem garantido a sua paz interior no porvir. Foi por isso que Francisco Cândido Xavier viveu humildemente na matéria, viveu como pobre, mais pobre, em meio a todos aqueles que o ajudou. Mas mesmo assim, entrou num plano espiritual com a maior riqueza, que é a luz interior que ele conquistou com tanto trabalho. Esse é o salário do médium que serve com Jesus. Muita paz a todos. Muito bom, Anderson. Maravilha mesmo. Adorei. Acredito que todo mundo gostou da sua parte. É muito bom Eu ouvir queria você, outra viu? oportunidade quando a internet estiver melhor. E também com mais tempo. Você sabe que nós temos muitos compromissos e às 8h30 eu já tenho outro compromisso. Mas depois eu queria fazer, quando a internet estiver melhor, com muito mais tempo para nós respondermos as perguntas dos nossos seguidores. Poderia ser? Pronto. Poderia sim. Você que vai me dizer qual o dia que Tudo você bem. quer remarcar Então, comigo. eu vou fazer a prece final. Peço que quem tiver à vontade feche os olhos e vamos orar a Deus. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento que abençoe todas as pessoas que estão em casa. Fluidifique a água que vai ser consumida. E que os bons espíritos, os espíritos do bem, abrace e proteja todos aqueles que estão ouvindo a nossa palestra. Que os irmãos sofredores sejam recolhidos e que os perseguidores sejam orientados. Que aqueles que são médios, que estão nos escutando nesse momento, compreendam os valores de humildade, de caridade e de amor que foram defendidos pelo nosso Mestre Jesus. E que possam se vir, acima de tudo, desinteressadamente, com a certeza de que o salário maior está na iluminação interior. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão Anderson. Muito obrigado. Um abraço para Deus ti, lhe fica pague. com Deus. Que Deus Até abençoe. mais, gente. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.